Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, professor de matemática da Escola Mauro Sérgio. A gente sabe que a gente está numa situação muito difícil esse ano, por causa dessa pandemia do coronavírus, que a gente está impedido de se encontrar, né, na nossa escola, de conversar, de ter o recreio, enfim, de fazer várias coisas que a gente gosta de fazer. Algumas não gosta de fazer, mas a gente finge que gosta, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Mas o importante é o seguinte, a gente não pode deixar de estudar, de aprender coisas, de revisar coisas, de ver coisas novas por aí. Então eu vou começar de vez em quando a lançar alguns vídeos para que vocês revejam a matéria, ou vejam a matéria, coisa nova, coisa velha, exercícios, né, aqui nesses vídeos. Não se preocupe, não entendeu? Vê o vídeo de novo, né? Quando a gente voltar, né, às nossas atividades de sala de aula, a gente vai ver tudo de novo, mas é sempre bom ver os vídeos para a gente já praticando e não esquecer, né, essas coisas que a gente tem que aprender. Então, vocês do sétimo ano, a gente começou a ver no início de março os números inteiros, coisa de positivo e negativo, né? Não sei se vocês lembram muito bem. Se vocês não lembram, então vamos discutir sobre isso agora. Que a gente falou que positivo e negativo representam coisas opostas. Então vamos dar uma olhadinha melhor sobre o que significam, né, essas coisas. Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, professor de matemática da Escola Mauro Sérgio. A gente sabe que a gente está numa situação muito difícil esse ano, por causa dessa pandemia do coronavírus, que a gente está impedido de se encontrar, né, na nossa escola, de conversar, de ter o recreio, enfim, de fazer várias coisas que a gente gosta de fazer. Algumas não gosta de fazer, mas a gente finge que gosta, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Mas o importante é o seguinte, a gente não pode deixar de estudar, de aprender coisas, de revisar coisas, de ver coisas novas por aí. Então eu vou começar de vez em quando a lançar alguns vídeos para que vocês revejam a matéria, ou vejam a matéria, coisa nova, coisa velha, exercícios, né, aqui nesses vídeos. Não se preocupe, não entendeu? Vê o vídeo de novo, né? Quando a gente voltar, né, às nossas atividades de sala de aula, a gente vai ver tudo de novo, mas é sempre bom ver os vídeos para a gente já praticando e não esquecer, né, essas coisas que a gente tem que aprender. Então, vocês do sétimo ano, a gente começou a ver no início de março os números inteiros, coisa de positivo e negativo, né? Não sei se vocês lembram muito bem. Se vocês não lembram, então vamos discutir sobre isso agora. Que a gente falou que positivo e negativo representam coisas opostas. Então vamos dar uma olhadinha melhor sobre o que significam, né, essas coisas. Então, como vocês sabem, vocês já aprenderam lá no sexto ano, bem antes do sexto ano, na verdade, né, os números naturais, que são os números usados para contagem. E aí, então vocês têm lá, começando do zero, o zero representa o vazio, ou seja, você não tem nada contado, e a partir daí você vai contando sempre de um em um. Você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim vai. Esse conjunto não tem fim. Não tem o último número, não existe o maior número natural de todos os tempos. Você nunca vai ter, né? Então o zero é visto também nesse caso como ponto de partida para a nossa caminhada, sempre, né? Nesse caso, no sentido para a direita. A questão é o seguinte, mas se a gente quisesse, por exemplo, seguir o sentido da esquerda, não poderia? Claro que poderia, qual o problema? Às vezes você não quer ir para a direita, você quer ir para a esquerda, né? Tem os dois sentidos. Posso fazer isso? Pode. Vai fazer a mesma contagem, ó. Em vez de contar um para a direita, que está de azul, né? Ou indo para a direita, está de azul, ó. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Podemos, em vez de ir para a direita, podemos ir para a esquerda. Como está de vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Tá vendo? Então não tem problema nenhum com isso.
O problema é que na matemática a gente não pode usar cores para explicar as coisas. Vai que a gente não tem azul nem vermelho. Vai que a gente só tem uma cor só. Então, como é que você vai diferenciar o que vai para a direita e o que vai para a esquerda? Né? Tem que ter um símbolo para isso. Quando a gente está conversando, é fácil. Vou para o 3 da direita ou vou para o 3 da esquerda. Beleza. Mas nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem que criar uma simbologia para diferenciar o que está para a direita e o que está para a esquerda. Tá? E nessa situação, a gente vai aprender agora dois novos termos. O positivo e o negativo. São duas situações contrárias. O positivo vai ser um sentido comum, digamos assim, o que for ditado. Vou querer que ir para a direita seja o sentido convencional. Então vai ser o sentido positivo. Então tá bom. E o que for contrário vai ser o sentido negativo, sem problema nenhum. E para diferenciar, vamos ter que usar os símbolos de mais e de menos. O símbolo de mais representa o sentido positivo e o símbolo de menos representa o sentido negativo. Então, para diferenciar, né, o positivo recebe o mais e o negativo recebe o menos. Então, vejam aqui que os números à sua direita estão lá, 1, 2, 3, 4, 5, e os da esquerda estão menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim por diante. Então, quando você vai para a esquerda do zero, o número tem que receber o símbolo de negativo, o símbolo de menos nesse caso, para dizer que está no sentido contrário. Já no sentido positivo, você não precisa botar o símbolo de mais. Não é obrigatório. Por isso que a gente deixa somente 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque a gente já aprendeu a contar assim desde sempre. Entendeu? Então não precisa colocar um símbolo para o que a gente já conhece desde sempre. Já agora, o novo sentido tem que ter um símbolo diferente. Mas posso botar o símbolo de mais na frente? Pode, sem problema nenhum. Então é isso. Então a ideia de positivo e negativo é essa. Então vamos pensar em alguns exemplos assim. A função do zero também, né? Muito importante. Então o zero vai ser considerado o nosso ponto de partida. Então ele não é nem positivo, ele nem é negativo. Por isso o nosso esquema, ele tá nem azul nem vermelho, tá preto. Porque ele não é nenhum nem outro, ele é neutro nessa situação. Tá? Por exemplo, quando a gente vai usar a situação de positivo e negativo, um exemplo, tá? É altitude. O que é isso? Altitude, você viu na geografia, altitude é em que altura você está no nosso lindo planeta Terra. Você tem o chão, você está no chão, pode estar no ar, pode estar mergulhando, então em que altura em relação, né, ao planeta Terra você está? Está muito em cima, está muito embaixo? Isso é altitude. E o zero é o início da contagem desse chão, né, digamos assim. E que zero é esse? Quem vai ser o nosso ponto de partida? Bom, o pessoal decidiu que o nosso ponto de partida vai ser o nível do mar. Ou seja, se você estiver numa praia, tipo a Praia da Figueira, né, linda Praia da Figueira, Angra dos Reis, maravilhosa, você está no nível do mar. Então você está no nível zero, né, nesse caso. Aí se você vai subindo a escadinha para chegar à estrada, você está subindo, está ficando numa altitude maior que zero. Então, se você subir 10 metros, sua altitude é mais 10, ou somente 10 metros. Ou seja, porque muitas vezes você vai ouvir falar o termo acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Quer dizer exatamente isso. Tá? Essa ideia está acima ou abaixo. Por outro lado, você está na areia da praia, você vai mergulhar. Então, você começa a mergulhar, você está o quê? Abaixo do nível do mar. Então, se você vai lá para o fundo do mar, vai ficar na altitude menos 1, pode ir para altitude menos 2, menos 3, menos 4, né? E assim por diante. Dizem que uma pessoa já conseguiu nadar a 700 metros de profundidade sem usar nenhum cilindro de oxigênio. Esse cara é bom. E o ponto mais profundo dos oceanos está a uns 11 mil metros abaixo do nível do mar. Ou seja, esse ponto lá de baixo vai ser o ponto menos 11 mil. Já o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, está
a quase 9.000 metros de altura. Então a altitude dele vai ser o quê? 9.000. Ou mais 9.000, se você quiser botar o símbolo de mais na frente. Tá bom? Então essas são as ideias de positivo e negativo. Tem para várias outras coisas. Se você viu a minha aula, você vai saber que a gente fez temperatura, né? Abaixo de zero, acima de zero. Dever dinheiro. Você está devendo dinheiro. Então você está com dívida. Então é algo negativo. Está perdendo dinheiro, está gastando dinheiro. Pô, ganhou dinheiro, entrou salário na conta. Então é algo positivo, né? Então essa ideia de positivo e negativa é essa. Tem um sentido e tem um sentido contrário. Ok, crianças? Beleza? E você vê então que tudo que é positivo ó, é maior que zero. Porque está para direita. Tudo que é negativo está para esquerda. Então ele é menor. Então os números negativos eles vão ficando cada vez menores. E os positivos cada vez maiores. Tá bom? Então vamos dar uma revisadinha aqui para ver se vocês estão ligados. Quem é maior? 4 itens. Pensa um pouquinho. Ó, começar com uma fácil. Quem é maior? 3 ou 5? O 5 é maior, né? Porque ele está mais à direita do 3. Só lembrar. Ó, o 5, ó, tá à direita. Ó, o 5 está mais à direita que o 3. Então, quanto mais à direita, maior. Quanto mais à esquerda, menor. Só lembrar disso. Então, com certeza, o 5 é maior que o 3. Letra B, quem é maior? Você sabe que o 3 é positivo. Então, ele com certeza é maior que o 0. Então, quem é maior? O 3. Não? Isso aí. Tá fácil, vocês sabem de tudo. Letra C, menos 3 ou 0. Menos 3 é um número negativo. Então, se ele é negativo, ele é menor que 0. Então, o 0 é maior. E a letra D, que é maior, menos 3 ou menos 5. Muita gente se perde nessa. Pensa um pouquinho na nossa retinha. Quando volta o vídeo. Né? Menos 3, você andou 3 para a esquerda. Menos 5, você andou 5 para a esquerda. Pô, menos 5 foi muito para a esquerda, não foi? Pô, se o menos 5 foi muito para a esquerda, então ele é menor. Então, quem é maior? Menos 3. Ok? Então, vamos praticar, vamos estudar, né? Para não perder os conteúdos e não perder o ritmo da sala de aula. Então, é isso. Então, a ideia de positivo e negativo é essa. Então, vamos pensar em alguns exemplos assim. A função do zero também, né? Muito importante. Então, o zero vai ser considerado o nosso ponto de partida. Então, ele não é nem positivo, ele nem é negativo. Por isso, nosso esquema, ele está nem azul nem vermelho, está preto. Porque ele não é nenhum nem outro, ele é neutro nessa situação. Tá? Por exemplo, quando a gente vai usar a situação de positivo e negativo, um exemplo tá, é altitude. O que é isso? Altitude, você viu na geografia, altitude é em que altura você está no nosso lindo planeta Terra. Você tem o chão, você está no chão, pode estar no ar, pode estar mergulhando. Então, em que altura em relação, né, ao planeta Terra você está? Está muito em cima, está muito embaixo? Isso é altitude. E o zero é o início da contagem desse chão, né, digamos assim. E que zero é esse? Quem vai ser o nosso ponto de partida? Bom, o pessoal decidiu que o nosso ponto de partida vai ser o nível do mar. Ou seja, se você estiver numa praia, tipo a Praia da Figueira, né, linda Praia da Figueira, Angra dos Reis, maravilhosa, você está no nível do mar. Então você está no nível zero, né, nesse caso. Aí se você vai subindo a escadinha para chegar à estrada, você está subindo, está ficando numa altitude maior que zero. Então, se você subir 10 metros, sua altitude é mais 10, ou somente 10 metros. Ou seja, porque muitas vezes você vai ouvir falar o termo acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Quer dizer exatamente isso. Tá? Essa ideia está acima ou abaixo. Por outro lado, você está na areia da praia, você vai mergulhar. Então, você começa a mergulhar, você está o quê? Abaixo do nível do mar. Então, se você vai lá para o fundo do mar, vai ficar na altitude menos 1, pode ir para a altitude menos 2, menos 3, menos 4, né? E assim por diante. Dizem que uma pessoa já conseguiu nadar a 700 metros de profundidade sem usar nenhum cilindro de oxigênio. Esse cara é bom. E o ponto mais profundo dos oceanos está a uns 11 mil metros
abaixo do nível do mar. Ou seja, esse ponto lá de baixo vai ser o ponto menos 11.000. Já o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, está a quase 9.000 metros de altura. Então a altitude dele vai ser o quê? 9.000. Ou mais 9.000, se você quiser botar o símbolo de mais na frente. Tá bom? Então essas são as ideias de positivo e negativo. Tem para várias outras coisas. Se você viu a minha aula, você vai saber que a gente fez temperatura, né? Abaixo de zero, acima de zero. Dever dinheiro. Você está devendo dinheiro. Então você está com dívida. Então é algo negativo. Está perdendo dinheiro, está gastando dinheiro. Pô, ganhou dinheiro, entrou salário na conta. Então é algo positivo, né? Então essa ideia de positivo e negativa é essa. Tem um sentido e tem um sentido contrário. Ok, crianças? Beleza? E você vê então que tudo que é positivo ó, é maior que zero. Porque está para direita. Tudo que é negativo está para esquerda. Então ele é menor. Então os números negativos eles vão ficando cada vez menores. E os positivos cada vez maiores. Tá bom? Então vamos dar uma revisadinha aqui para ver se vocês estão ligados. Quem é maior? 4 itens. Pensa um pouquinho. Ó, começar com uma fácil. Quem é maior? 3 ou 5? O 5 é maior, né? Porque ele está mais à direita do 3. Só lembrar. Ó, o 5, ó, tá à direita. Ó, o 5 está mais à direita que o 3. Então, quanto mais à direita, maior. Quanto mais à esquerda, menor. Só lembrar disso. Então, com certeza, o 5 é maior que o 3. Letra B, quem é maior? Você sabe que o 3 é positivo. Então, ele com certeza é maior que o 0. Então, quem é maior? O 3. Né? Isso aí. Tá fácil, vocês sabem de tudo. Letra C, menos 3 ou 0. Menos 3 é um número negativo. Então, se ele é negativo, ele é menor que 0. Então, o 0 é maior. E a letra D, que é maior, menos 3 ou menos 5. Muita gente se perde nessa. Pensa um pouquinho na nossa retinha. Coisa volta o vídeo. Né? Menos 3, você andou 3 para a esquerda. Menos 5, você andou 5 para a esquerda. Pô, menos 5 foi muito para a esquerda, não foi? Pô, filho, o menos 5 foi muito para a esquerda, então ele é menor. Então, quem é maior? Menos 3. Ok? Então, vamos praticar, vamos estudar, né? Para não perder os conteúdos, não perder o ritmo da sala de aula.